Gente, eu vou estar gravando a aula para poder postar para vocês de novo no Classroom e para os colegas que não assistiram. Tudo bem? Sem Sim. problemas. Sim. Perfeito. Perfeito, então. Então, gente, independência das 13 colônias é o tema da aula de hoje. Quem sabe me dizer quais são as 13 colônias? De que 13 colônias nós estamos falando? Eu Hã? não me lembro. A gente fala das 13 colônias. As 13 colônias são os estados dos Estados Unidos da América no comecinho. Eram as 13 colônias da América da Inglaterra, que eram 13 estados que eram praticamente considerados países diferentes que eram as colônias da Inglaterra. Contexto. No século XVI e no XVII, a Inglaterra consolidou o seu império através das colônias, que causou fortalecimento da burguesia. Eles fizeram colônias por todo o mundo. Hong Kong foi uma colônia inglesa, a Índia inteira se tornou uma colônia inglesa, muitas colônias na África, muitas colônias na Ásia, e para consolidar mesmo o poder deles em todos os continentes, eles fizeram também uma no Novo Mundo, que foi aqui nos Estados Unidos. E a chegada deles foi considerada gigantesca, né? Porque, motivados por tensões religiosas lá no Reino Unido, os puritanos vieram para os Estados Unidos para viver aqui, diferente do Brasil, que foi só para ser extraído material. Esses principais grupos se destacavam que vieram para cá: os puritanos, os funcionários comerciais, porque eles precisavam organizar tudo, e as pessoas pobres que saíram dos campos das cidades procurando uma nova oportunidade, que era justamente uma das promessas da Inglaterra para vir para as Américas. Você vai vir para a América, você vai chegar em uma terra e você vai escrever um documento falando que a terra é sua, de um local. Todo ao redor, em tantos hectares ao redor desse local, eu acredito que eram 15 hectares, era a terra deles. Então, eles poderiam literalmente ter uma terra agora, que era uma coisa que eles tinham perdido na Inglaterra devido às revoluções inglesas. Os objetivos dessa colonização era a construção dessas novas comunidades religiosas, a sobrevivência do povo que vivia aqui e oportunidades de lucro, porque as pessoas queriam ganhar muito dinheiro aqui, principalmente porque os espanhóis estavam aqui já estavam aqui na América, e eles estavam fazendo muito dinheiro com o ouro. As pessoas, muitas das pessoas que vieram para cá só conseguiram vir para cá, para América, né, vir para os Estados Unidos, porque eles pegaram empréstimos, porque a viagem custava muito caro para vir para cá. Mas eles trabalhavam como servos dessas pessoas aqui na Inglaterra para conseguir pagar a sua dívida. E essa dívida era um trabalho de vida. Então, eles trabalhariam a vida inteira para pagar essa dívida e os filhos deles, ou até mesmo os netos, viverem sem nenhum tipo de problema aqui. E apesar de ter muito desenvolvimento, principalmente muita resistência, principalmente por parte dos povos indígenas, o território se desenvolveu muito rápido. As pessoas começaram a, a colonizar esse território, principalmente esse território rosa mais escuro que nós temos na direita, muito rápido. E o contato com a metrópole e a forma de trabalho, as atividades econômicas variavam bastante entre as regiões. A parte do sul era a parte que eles plantavam algodão. A parte do norte, eles praticamente plantavam fumo e criavam uísque. E faziam uísque e vendiam isso. Então, o sul geralmente ganhava muito mais dinheiro, porque o algodão era uma coisa que a Inglaterra estava precisando muito nessa época. No norte, essa policultura, esse trabalho assalariado e as pequenas propriedades. No sul, a monocultura de algodão,
o trabalho servil e escravo, da mesma forma que era no Brasil, e eram grandes propriedades. No que no norte eles estavam tentando se desenvolver mais industrialmente, no sul eles estavam pensando mais numa colônia de exploração. Eles tiveram muitas tensões com a metrópole também. As 13 colônias, eles contavam com pouquíssima interferência da metrópole durante esse processo de adaptação dele, que foram os primeiros anos. Mas, com os conflitos britânicos na Europa, os gastos aumentaram, os gastos da metrópole aumentaram. Ou seja, a Inglaterra estava tendo muita guerra lá com ela, principalmente nas colônias dela na Índia, na Ásia, né, que era a que mais dava dinheiro, e também alguns conflitos na Europa. Espera um pouquinho, deixa eu aceitar os pessoalzinhos que estão chegando aqui. Permitir. Já permiti. Pronto. Vamos voltar para lá. Como eles estavam fazendo esses conflitos, eles estavam gastando muito dinheiro. Então, os britânicos começaram a impor mais impostos nas colônias dele da América. E eles começaram a interferir nos assuntos coloniais, que é o cobrando mais impostos e fazendo uma fiscalização muito mais rígida. Então, agora, o pessoal que estava tentando fugir um pouco dos impostos, fazendo contrabando, que era uma coisa muito comum nas colônias, agora estava sendo preso, eles estavam sendo muito mais, estavam tendo que trabalhar muito mais rigidamente para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Uma dessas leis foi a lei do açúcar, que ele taxava o melaço importado, que era uma coisa importante, né? Era uma das commodities que o pessoal mais comprava. Todo o açúcar que os Estados Unidos comprasse, a Inglaterra tinha que receber uma parte desse imposto. E eles tinham um grande produtor de açúcar aqui no Brasil e também um grande produtor de açúcar no Caribe. O Caribe era um grande produtor de açúcar depois que houve a colonização holandesa aqui no Brasil. A lei do selo, que é um dos motivos que eles mais brigaram nos Estados Unidos, que é o seguinte: todo material feito em papel deveria ter um selo da Inglaterra. Ou seja, um jornal, uma carta, qualquer tipo de papel que você fosse botar, uma embalagem que você fosse colocar papel, ele teria que ser selado. Está aqui na direita os selos ingleses, e para selar esse papel, você teria que pagar uma taxa. Apesar de ser muito pouquinho, ser questão de 2 centavos, nessa época, esses 2 centavos eram muito caros. Você vê, para mandar uma carta para Inglaterra, custava 5 centavos. Então, era uma coisa que custava muito caro. E a lei do aquartelamento, que todas as tropas britânicas que estivessem nos Estados Unidos deveriam ser pagas pelos próprios Estados Unidos. E como essas tropas cobravam os impostos deles? Além de pegar o dinheiro, digamos que eles fossem fazer um acampamento numa propriedade rural de um criador de gado. Eles iriam pegar esse gado falando que era imposto. E eles iam se alimentar desse gado e não iam pagar nada para o produtor, falando que era imposto que eles estavam cobrando. Isso acontecia também com alimentação, com qualquer tipo de alimentação, com água. Às vezes eles fechavam o acesso de uma propriedade, do poço de uma propriedade, e cobravam do dono da propriedade, que foi o cara que cavou o poço, que fez todo aquele trabalho, e cobravam dele para poder pegar água de dentro desse poço. Essas leis ajudavam muito a Inglaterra a arrecadar recursos, mas os colonos não gostavam dessa interferência. Eles odiavam isso, porque estava começando a ficar muito pesado para eles. E eles tinham saído, um dos motivos que eles haviam saído da Inglaterra era para justamente viver sem todos esses impostos. Opa, desculpa, gente, isso aqui não é de vocês. Vamos lá, gente.
Agora eu quero que vocês façam esse exercício aqui comigo. Dê uma olhadinha aqui, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês só a pergunta e depois vocês escrevam a alternativa que vocês acham que esteja correta. Sobre a colonização inglesa nas colônias e na América do Norte. É correto afirmar que... Leiam aí que eu vou botar uma musiquinha para vocês fazerem. Aqui, das colônias. Vou botar aqui para vocês fazerem. Rapidinho, gente. Vamos lá, gente. O que vocês escreveram aí? Quem pode me falar aí? Letra D. Letra D. Coloquei letra D. Perfeito, tá certinho. Eu também gente. coloquei letra D. Tá certinho aí. A colonização inglesa na colônia da América do Norte foi justamente isso. Quem colonizou ela foi uma colônia de povoamento colonizada por europeus que fugiam das perseguições religiosas em busca de uma nova pátria. Exatamente. Ó, tá ela ali certinho. Das 13 colônias, é um país independente. Em meio a todas essas mudanças, as ideias que marcaram o século das luzes se espalhavam pela América. O iluminismo, que vocês já estão fazendo um resumo sobre ele. Essas ideias... Não, vocês estão fazendo sobre o ouro. Desculpa, gente. O iluminismo vai vir depois. Essas ideias questionavam a centralização do poder e diversas características do antigo regime. O liberalismo político e econômico, defendido pelos pensadores iluministas, se adequava perfeitamente aos anseios das 13 colônias. Então, as 13 colônias gostaram muito do iluminismo. Eles não tinham interesse pela metrópole, eles simplesmente queriam mais autonomia. Eles queriam governos locais e eles queriam imposição, cobrança e imposição de leis deles mesmos. Para mostrar um teor revolucionário ao processo de independência, também recebeu o nome de Revolução Americana, que é um movimento essencialmente burguês, tá, gente? Pessoal rico mais que fez isso mesmo. Algumas reuniões importantes ocorreram nesse período. Um congresso de Nova York, que resultou na revogação da lei do selo. Eles ficaram muito... teve um levante tão grande que aquela lei do selo ela foi tirada, né? E em 1767, um novo conjunto de tarifas também foi revogado por conta dessas pressões populares. E nós tivemos uma coisa que nós chamamos da Festa do Chá de Boston. Quem assistiu o Pica-Pau sabe do que eu estou falando. Que em Nova York, em Boston,
os membros da burguesia se fantasiaram de índios e atacaram os navios de carregamento de chá e jogaram todo esse chá no mar e fizeram um chazão gigantesco no mar com água salgada. Olha lá, a festa do chá do Porto de Boston, você pode ver aí, que foi uma revolta com a intromissão do governo inglês. O governo inglês chegou depois, mas eles não conseguiram prender ninguém. Que os colonos invadiam esses carregamentos de chá e muita dessa carga foi jogada no mar, demonstrando satisfação. Para vocês verem, foi mais ou menos uma questão de 30 anos de carregamento de chá que foi jogado no mar, porque era um chá duro que vinha nos tabletes bizarros. E eles quebravam um pouquinho, jogavam na água e faziam chá com isso. E a reação britânica foi imediata. Eles fizeram a lei das leis intoleráveis, que qualquer pessoa que fosse pega fazendo algum tipo de revolta contra a Inglaterra seria presa e executada. Nisso, ocorreram 2 congressos na Filadélfia, que reuniram os colônios em busca de uma solução definitiva. E ficou decidido o aumento das pressões das colônias por meio de boicote aos produtos britânicos, que falhou, porque eles precisavam desses produtos britânicos. E no início, o objetivo era somente conseguir uma maior participação política. Eles queriam um assento político na Inglaterra. E nisso rolou o envio de uma petição ao rei, que buscando aprovar as leis aos representantes das 3 colônias. Ou seja, eles queriam uma pessoa só da colônia, entre de 60, para falar, para votar na lei das colônias. E o rei e o parlamento não concordaram com isso. Eles não queriam uma pessoa das colônias lá. E suas tensões só aumentaram. Com essas aspirações iluministas, chegou-se a um consenso que somente um rompimento total e definitivo com a metrópole traria a verdadeira liberdade. Então eles decidiram se tornar independentes. E ao não obterem a concordância da coroa, a única opção foi esse rompimento. O principal gesto revolucionário político foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi lá, escreveu toda essa Declaração de Independência e vários membros, vocês podem ver o Thomas Jefferson aí na direita, assinaram, inclusive um dos papéis políticos mais importantes desse momento, que é o George Washington, que vai se tornar o presidente dos Estados Unidos. Nesse cenário surgem alguns símbolos da luta pela independência. Vocês conseguem ver aí a serpente, que seria simbolizando eles atacando as tropas inglesas. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias se declararam independentes. A guerra durou até 1783, quando o Tratado de Paris levou a Inglaterra a reconhecer a independência das suas colônias. Essa guerra foi conhecida como a Guerra dos 7 Anos, e ela só acabou de verdade, e esse tratado foi considerado o Tratado de Paris, porque os franceses mandaram tropas para as Américas para conseguir cortar as tropas que estavam no mar, as tropas inglesas que estavam no mar. E daí os ingleses tiveram que se render. Apesar de nem todos os colonos concordarem com essa ruptura e muitos atuarem em favor dessa metrópole, ela ganhou força com a entrada francesa, espanhola e holandesa no conflito. Para vocês verem, no começo, quando foi declarada a independência, também foi declarado a adoção do dólar nos Estados Unidos. Mas muitos comerciantes não aceitavam o dólar. Eles queriam ser pagos somente em libra. E ficava cada vez mais difícil para a colônia. Essas potências, a Espanha, a França e a Holanda, viram oportunidade para enfraquecer a Inglaterra. E é por isso que eles atacaram. E 2 anos depois, os ingleses reconheciam oficialmente a independência de suas colônias e o nascimento dos Estados Unidos da América. O símbolo da Grã-Bretanha, o John Bull, que é esse moço gordinho aqui, gente, levanta o braço enquanto uma figura alada leva embora um mapa que se lê América. Um lado o personagem britânico, um francês, um espanhol e um holandês zombam de sua perda. Esse, vocês conseguem ver aí, o nome da revista que foi escrito isso, né, que foi um jornal, é o The Times. E, na verdade, é os próprios Estados Unidos zoando com a Inglaterra, com os franceses, com os espanhóis e com os holandeses.
O personagem... isso é referência às perdas britânicas com o Tratado de Paris. O grande selo dos Estados Unidos. Pluribus unum é o lema nacional dos Estados Unidos. Traduzido do latim, significa de todos um. Refere-se à integração das 13 colônias independentes em um país unido. Quanto à quantidade de folhas e flechas, é uma referência às 13 colônias. E sobre a direção em que se encontra a cabeça da águia, é uma referência simbólica pela sua preferência pela paz e não pela guerra, porque ela está ali na flor de louros e não na direção das flechas. O que nós podemos concluir? Os Estados Unidos foi o primeiro país do continente americano a se declarar independente. Essa independência foi o resultado de um processo de colonização, primeiro com mais autonomia e depois com mais rigidez e imposições. E na prática, quero que vocês façam no seu caderno e depois vocês mandem para mim lá no grupo, explique ao menos 2 fatores que desencadearam o processo da independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Vocês vão fazer isso daí para mim e depois vocês vão me enviar a foto disso, tá bom, gente? Podem tirar print, fazer alguma coisa, depois vocês vão me enviar isso no pessoal ou no grupo. Vamos lá, gente. Porque nós estamos... já acabou a aula, a gente não vai fazer esses últimos exercícios aqui. Só põe para mim esse daqui e me envie no caderno. O pessoal que não participou aqui da aula, tem atividade para vocês no Classroom, onde essa aula foi postada. Tá bom, gente? Tudo certinho com vocês? Eu vou dar um tchau para vocês agora. Beleza, professor. Tchau, então, para vocês. Quem quiser saber o que eu estava tocando agora aí no começo da aula, faz parte de uma peça musical chamada Hamilton, que é um dos grandes pais fundadores dos Estados Unidos. É uma das séries que está ganhando mais premiadas dos Estados Unidos. E acho que dia 3, agora no finalzinho do mês, no comecinho do mês, a Disney vai disponibilizar ela gravada em uma das coisinhas delas. Vocês podem assistam, que é muito bacana, tá, gente? E explica bastante qual a situação dos Estados Unidos nessa época. Então, tchau para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.